No último vídeo, eu comentei um pouco daquela polêmica, se viveríamos ou não num modo de produção capitalista. Eu tentei lá mostrar como necessariamente aquelas características, né, aquelas características que o capitalismo apresentava nos seus primórdios, necessariamente precisavam evoluir para as características, né, do capitalismo contemporâneo. Não foi uma opção de estadistas, dos gestores, dos capitalistas, em transformar aquele capitalismo concorrencial no capitalismo contemporâneo. Bom, o que eu vou fazer nesse vídeo é discutir a base racional, por que o capitalismo concorrencial, as características do capitalismo concorrencial eram tão melhores para a acumulação capitalista, acumulação de capital, do que as condições apresentadas no capitalismo contemporâneo. O que é óbvio que, enfim, como as condições naquela época, nos primórdios do capitalismo, né, na sua fase concorrencial, eram melhores para a acumulação de capital, que hoje as pessoas idealizem um retorno àquelas condições. Eu não vou comentar nesse vídeo porque que esse retorno não é possível. Só vou tentar então mostrar quais são essas características que tornavam o capitalismo concorrencial mais benéfico para a acumulação de capital. Bom, nos primórdios do capitalismo, a taxa de lucro é, nos padrões atuais, absurdamente alta. Obviamente que tem o fato de algumas regiões do globo ainda depender de a mão de obra ser escrava, enfim, ajudava a impulsionar a taxa de lucro, mas tem toda a questão envolvendo a composição orgânica do capital, enfim, também não vale a pena comentar aqui. Mas o fato é que, como a taxa de lucro era muito alta, os capitalistas, os gestores, tinham altos incentivos para investir o máximo que eles podiam e aumentar mais a produção. Aumentando mais a produção, eles venderiam mais, teriam maiores lucros. Ou seja, eram menores os gastos improdutivos, com, enfim, a especulação financeira ou mesmo gastos com festas, essas sustentações aí que o pessoal, os capitalistas, os grandes gestores aí estão acostumados a fazer. Bom, então isso é um primeiro ponto, a alta taxa de lucro incentivando investimento altíssimos. Hoje as características são de baixa lucratividade e de baixos investimentos. Proporcionalmente, diante do capital acumulado, os investimentos são baixos, embora em volume sejam maiores do que os daquela época. Bom, o fato essa diferença entre capital estar concentrado e desconcentrado também é uma diferença importante, porque naquela época, como os capitais eram pequenos capitais, né, era uma concorrência entre pequenos capitais, o capital estava desconcentrado. Quando tinha uma crise econômica, aí obviamente que cai a lucratividade, mas o que acontece? Os negócios, os capitais menos produtivos, as empresas menos produtivas, elas rapidamente entravam em falência, diminuindo, né, a oferta de mercadorias, e logo as empresas que sobreviviam começavam a obter taxas de lucros altas novamente. Então, esse ajuste da economia entre a crise e o novo período de expansão era muito rápido. Hoje, como o capital está tão concentrado, eu comentei isso lá no vídeo do Kleiman, né? Como o capital está tão concentrado, algumas empresas, a quebra de alguns negócios ameaça a própria reprodução, né, de determinada sociedade. Então, a decisão da empresa quebrar ou não passa até pelo Estado. Os gestores políticos têm que avaliar o impacto da quebra daquela empresa para aquela sociedade, e algumas vezes fazem o que os gestores políticos lá nos Estados Unidos fizeram em 2008. Saíram com pacotes de resgate financeiro porque não podia deixar aquelas empresas quebrarem. Então, naquela época, inclusive, esse processo, esses ajustes da economia parecia quase como um fenômeno natural, porque não tinha essa influência consciente, né, dos gestores políticos ali tentando regular, é importante enfatizar isso, tentando regular os ciclos da economia. Mas isso não é, então, depois, em um determinado momento, inventaram os gestores políticos e aí eles começaram a interferir no processo. Não, a concentração de capital, a disputa entre grandes capitais, demanda a atuação dos gestores políticos. Posso comentar isso melhor em outros vídeos. Então o ponto aquele capitalismo concorrencial era alta lucratividade, alto investimento, portanto maior acumulação de capital, e os ajustes, né, da economia eram mais rápidos, portanto quando o período de estagnação chegava ao fim,
a crise rapidamente criava as condições para que esse outro período de estagnação já começasse. Enfim, esses ajustes eram mais rápidos. Bom, eu vou fechar, né, o que eu tinha para comentar, o que faltava comentar nessa questão era isso, mas eu vou também fazer aqui alguns comentários. O primeiro deles eu tinha comentado, eu fiz um vídeo lá atrás, o primeiro vídeo, né? Eu falei, eu vou estudar ainda se eu vou ficar postando esses vídeos aqui no YouTube ou não. Como eu achei o resultado, assim, a interação aqui tem sido boa, o que eu tenho avaliado? Os vídeos, eles estão, assim, com um público meio fiel, né? Em questão de visualizações, enfim. Então, isso aí é o que eu estou procurando aqui, né? Não estou tentando fazer vídeos produzidos, não estou tentando ganhar dinheiro com isso, muito pelo contrário, enfim. Então, o que eu tenho avaliado é essa questão. Se está tendo engajamento, e aqui no YouTube tá, mas acho que até no Facebook, enfim. Então eu vou continuar postando os vídeos aqui. O que eu vou tentar. Bom, então, eu também não tenho. O que eu tenho avaliado é a questão ali, né, da manutenção do público, enfim. Então, eu não estou desesperado em ter várias visualizações, enfim. Obviamente, quanto mais visualizações é melhor, dentro de que as pessoas estejam interessadas ali em ver os vídeos, enfim, para discutir, para aprender, não para sair detonando, enfim. Então. Se você conhece outras pessoas que podem ter interesse, aí compartilha, ok. Mas se falar, não, vou compartilhar aqui para aumentar o número de views, eu não estou preocupado com isso não. Então, com o que eu estou preocupado é que, por mais que já tenha esse público mais fiel aqui, eu acho que assim, o nosso nível de interação é baixo. Eu gostaria que ele fosse um pouco maior. Por isso que eu vou começar, já enfatizei, eu vou continuar enfatizando, curte lá, me segue lá no Twitter. Eu acho que lá a gente vai conseguir interagir muito mais, de forma muito mais frequente. Mas não tem Twitter, então manda aqui mensagem aqui nos vídeos no YouTube, me procura lá no Facebook. O meu Twitter lá é o Thiago Marjor, tá sempre aqui na descrição dos vídeos. Meu Facebook, meu nome é Thiago Jorge, aí me procura lá no Facebook, no Twitter. Mas eu tô tentando, eu acho que no Twitter dá para criar uma dinâmica mais num fluxo mais contínuo, assim, uma melhor interação. E também eu já utilizei aqui um expediente que eu achei bem legal, né, das enquetes. Eu nem sabia que tinha essa opção aqui no YouTube. Eu fiquei bem contente porque lá o resultado, eu perguntei, né, se o público, se a pessoa que está assistindo aqui os vídeos se definiria como marxista, keynesiano, liberal, ou não tem uma opinião formada. Eu estava esperando assim, a maioria absoluta, 90% a mais, que é de marxistas. E eu vi lá que tem, acho que 30%, a última vez que era 30% ou mais, de pessoas que não são marxistas. Eu acho isso bem legal. O meu objetivo aqui não é discutir, tentar fazer ciência, divulgar ciência, divulgar os achados científicos, né, no campo da economia política. Então, a minha preocupação aqui com relação às consequências políticas, elas são quase nulas. Portanto, quanto maior a troca de ideias, para mim melhor. Bom, então os recados que eu tinha para dar é isso. Vamos interagindo por aí e até o próximo vídeo.